O que um médico que solicita um ultrassom hepático ou um ultrassom de abdômen superior, o que ele espera do nosso laudo? Quais são as informações que são fundamentais que estejam no nosso laudo e que vão trazer para esse médico uma visão de que foi feito com a máxima técnica e o máximo conhecimento possível? As características do fígado, elas são fundamentais porque nós sabemos que o que importa dentro da hepatologia, independente do que causou a doença do fígado, é o seu desenvolvimento para a cirrose. É o risco de que esse nosso paciente que está ali fazendo um ultrassom tenha um risco aumentado de ter uma fibrose significativa ou uma doença hepática crônica, que é a cirrose, ou doença hepática crônica avançada. Quais são os achados ultrassonográficos que nos inferem que esse nosso paciente tenha já uma doença crônica avançada? As características do parênquima hepático que nós precisamos ter muita atenção são: a superfície do fígado, ela é regular ou ela é serrilhada? É um parênquima homogêneo ou é um parênquima heterogêneo? E cuidado, eu sempre friso, para o médico que recebe o nosso laudo, parênquima heterogêneo é igual a cirrose. Então, se você acredita que esse paciente que está fazendo ultrassom não tem a cirrose, não coloque parênquima heterogêneo, ok? As fissuras hepáticas. As fissuras do ligamento venoso e do ligamento redondo podem se alargar com a cirrose, com o surgimento da fibrose significativa, assim como a fissura interlobar principal. Então, esses achados já nos inferem que o paciente possa ter uma hepatopatia crônica. É claro que aqui nós estamos falando de pacientes que têm um fator de risco, seja ele hepatite B, hepatite C, doença hepática alcoólica e a doença hepática gordurosa, que hoje é uma das principais causas de cirrose no mundo. Os achados vasculares, o que é importante nós colocarmos num laudo da avaliação hepática e do sistema porta? Calibre da veia porta sempre deve constar no nosso laudo, mesmo que não seja um estudo com Doppler, mesmo que seja um ultrassom modo B. O calibre da veia porta normal é até 12 milímetros. Nós sabemos que a veia porta ela é formada por dois vasos, a veia esplênica, vindo do baço, e a veia mesentérica superior. Então, o calibre desses dois vasos também são muito importantes que estejam no nosso laudo quando o paciente tem fator de risco para cirrose. O calibre da veia esplênica e da veia mesentérica superior é até 9 milímetros. Um outro achado que nós devemos reportar é o diâmetro longitudinal do baço. O baço mede no máximo 12 centímetros, então um paciente que tem um risco de cirrose ou que o calibre de um desses três vasos, veia porta, veia mesentérica superior e veia esplênica estejam alargados, o baço ele tem um papel muito importante na hipertensão portal. Nós podemos colocar o índice esplênico, mas eu garanto a vocês que os hepatologistas e gastroenterologistas sabem que o diâmetro máximo do baço é até 12 centímetros e não sabem que o índice esplênico máximo é até 60. Então, mesmo que coloquem índice esplênico, lembrem de colocar o diâmetro longitudinal do baço também. E, no momento em que nós identificamos no nosso ultrassom que esse paciente tem um risco de ter cirrose, que é um fígado com característica de hepatopatia crônica, e que pode haver hipertensão portal associada, o principal motivo do nosso exame passa a ser o rastreamento de hepatocarcinoma. Então, cuidado quando nós fazemos a avaliação de um paciente com parênquima realmente heterogêneo, com as alterações morfológicas da cirrose, que são muito mais difíceis de a gente identificar a lesão pequena. No entanto, são esses os pacientes em que tem o maior risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. E o risco dessa doença é de 1 a 3% ao ano nos pacientes com hepatite C, por exemplo. Também é ao redor de 2, 3% ao ano nos pacientes com cirrose por hepatite B. Os doentes com hepatite B e doença hepática gordurosa ainda podem ter hepatocarcinoma sem cirrose. Então, nessas situações, e principalmente quanto maior o tempo de doença, quanto mais anos esses pacientes têm a doença ativa, maior o risco de hepatocarcinoma. Então, a gente precisa identificar nódulos muito pequenos
para poder oferecer o tratamento curativo para esses pacientes. E hoje nós temos vários tratamentos curativos para o hepatocarcinoma inicial. Então, com isso, se nós fazemos essa avaliação completa, nós entregamos para o nosso médico que solicitou o exame o que realmente importa, o que realmente ele quer saber. E vamos responder essas perguntas. Tem o paciente achado ultrassonográfico de hepatopatia crônica? Sim ou não? Tem ele lesão focal no fígado que possa sugerir um hepatocarcinoma? Ou algum outro nódulo com característica benigna? Os vasos do sistema porta estão dilatados, o baço aumentado ou a presença de ascite, que são situações em que nós podemos e devemos afirmar no nosso laudo, na conclusão do nosso laudo, que existem sinais de hipertensão portal. Então, com isso, se a nossa conclusão fica achados ecográficos característicos de hepatopatia crônica com sinais de hipertensão portal, nós estamos entregando para o paciente, para o médico que solicitou o exame, as informações que realmente importam. E hoje isso muda a conduta clínica. Um doente com cirrose inicial, ele tem indicação de usar algumas medicações, especialmente se tem hipertensão portal. Então, vamos fazer com que o nosso laudo seja muito mais assertivo, para que a gente não deixe passar situações de cirrose, de hipertensão portal e principalmente de câncer de fígado.